Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, pela FM 103,3. Bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida, pela 96,3. Estamos de volta no Facebook da Rede Cristã, no YouTube da Rede Cristã, no site da Rede Cristã, no Play Store da Rede Cristã e no Radiosnet da Rede Cristã, com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, programa que tem sido pedagógico, terapêutico e feito escola, tiro por mim, é um aluno assim que está bem. De 0 a 10, qual é a nota que o senhor dá para o seu aluno na participação do programa Debate na Nova de ontem? Bom dia. 10. Eita! Bom dia. 10 foi forte, chega a me arrepiei agora. Obrigado. Bom dia aos ouvintes da Rede Cristã, das rádios conveniadas e também das pessoas que estão nos ouvindo e assistindo através do Instagram, através do YouTube, Facebook. Uhum. Continuando a série dos 5 traços de caráter, que vamos continuar hoje, e hoje o tema é bastante específico. Por favor, pode dizer o tema? O tema de hoje, doutor Edinásio, vamos lá, seja maestro de suas emoções. Seja maestro das suas emoções. Como é importante, né? A função do maestro. E ser maestro de si mesmo é o equilíbrio, né? O passarinho, ele tem 2 asas. Com asa só ele cai. Então, quem tem as 2 asas, quem tem o equilíbrio, vai chegar. Bem, lembrando aos nossos ouvintes internautas, né, que a nossa transmissão é remoto e hoje é um daqueles dias atípicos de muitas ligações, inclusive o doutor Ednásio tem gente no consultório, né, tá fazendo um programa lá com plateia hoje, tá chique, né, e o pessoal ligando também e acaba interrompendo a transmissão, mas ele já está de volta na tela sobre a maestria das emoções, importante isso. Então, chega o lugar desejado. Então, eu tenho que saber, eu sou maestro de quem? De mim. Quais são os instrumentos que estão dentro de mim? Quais são os instrumentos que eu não percebo, que eu não vejo? Então, quais são esses instrumentos? Então, muitas vezes a bateria está batendo com muita força. Às vezes é a guitarra que está muito alta. Então faz um barulho danado. E esse barulho incomoda o outro. Além de incomodar a gente, incomoda o outro. Tem gente que liga o rádio muito alto, incomoda o vizinho. Tem gente que faz muito barulho, incomoda o vizinho. Incomoda também as pessoas que estão dentro de casa. Então, muitas vezes, o transtorno incomoda o outro. O amigo, a amiga, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o marido. Incomoda. Fulano, você é desajeitado. Então, esses 5 traços de caráter, ele tem época para nascer. Então, esse nascimento do caráter, ele começa, dos traços de caráter, ele começa na parte útero-interina, lá no útero, como nós falamos, e desenvolve aí o tal do caráter esquizoide. E aquele caráter esquizoide, e não vou repetir, é aquelas pessoas que são reservadas, que têm traços longos, tipo pirulito, né? Pirulito, as pernas de pirulito, os braços de pirulito, né? Então essas pessoas, e nerd, tipo nerd, são pessoas que pensam muito. Essas pessoas poderão enveredar para escritor, planejamento, investigação, mas nunca policial. Policial, não bote esse pessoal para ser policial, que vai dar merda. Então, bota esse pessoal para ser investigador, dá um excelente investigador. Então, se você é nerd, se você tem essa característica, se você é reservado, você dá para pesquisar, ser um bom pesquisador. Ponto. Segundo caráter, ele vai aparecer, como nós falamos ontem, na fase oral. E quando é que começa a fase oral? Quando essa criança, ela nasce e quer peito, quer seio, quer comida. Então ela berra, ela grita, ela começa a fazer essa interação com o seio da mãe. Então, nessa aí vai surgir o caráter oral. E esse caráter oral é geralmente as pessoas que falam muito, as pessoas estabanadas como eu, às vezes eu derrubo aqui as coisas, né? Então, o caráter oral, o traço oral, o cara é estabanado, dá 5 coisas na mão dele, ele fica caindo no chão as coisas, ele não segura, ele não tem certo equilíbrio, não é? Também não estava nada, ele fala e não tem nada a ver as coisas. Observe que eu falo, mas eu falo com uma certa sequência. Eu coloco a mão com essa sequência. Aí não é caráter oral, é uma mistura de caráter oral com
com psicopata, né? São duas caracteres diferentes, mas que se ajuntam. O psicopata está muito próximo do oral. O oral é falante e o psicopata também é falante. Ele é charmoso, sedutor, que nós vamos ver aqui o que ocorre com isso. Então, nessa primeira fase que nós estamos falando do oral, esse oral ele tem uma certa carência, ele depende do outro. Ele está muito dependente do outro. Observe que na fase inicial, que é a fase do caráter esquizoide, ele se sente rejeitado, o outro rejeitado. O oral, ele se sente abandonado. Então, quando esse oral está sólido, ele está sólido, ele está no shopping sozinho, ele fica sem dedo, né? Ele fica olhando para lá, para cá, que ele está abandonado. Já o outro é rejeitado, o outro se esconde. O oral, ele quer chegar mais perto. Geralmente o oral, ele quer toque, quer abraço, mesmo que ele não dê, mas ele quer um abraço, quer carinho, quer colo. Ele quer colo. E esse oral se sente seguro o tempo inteiro. Ele vai fazer as coisas e vai dizer, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Fica as duas mentes que nós temos, né? A mente que diz assim, vai dar certo. A outra mente vai dizer, vai dar errado. Fica naquele duelo, né? Naquele duelo constante que o oral sempre tem. E aí, gente, a gente vai... Essa fase oral, ela vai sempre ser iniciada, esse caráter oral, esses traços, na fase da amamentação. Na fase que a criança tem ali 1 ano, de meses a 1 ano de idade, 1 ano e pouco. Quando essa criança começa a andar, começa a engatear, ela quer o quê? Rua. Ela quer rua. Ela vai para a rua. E essa rua vai aparecer aí o terceiro traço de caráter, que é exatamente o que nós vamos falar hoje aqui, que é o traço do caráter psicopata, psico, não é? E aí que o bicho pega. Então, todos nós temos 5 traços de caráter, que nós vamos terminar isso amanhã. Vamos falar do masoquista e vamos falar do caráter rígido. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Então, esses 5 de caráter, esses 5 traços, todo mundo tem. Como orquestrar esse tipo de caráter, né? Eu sou um vendedor, eu sou um pastor. Então, como eu vou tratar essas pessoas? Eu sou um pastor. Aí chega lá um cara esquizoide. O pastor começa a falar, vai abraçar o esquizoide, ele quer corre. Ele não quer conversa. Ele não quer conversa, ele pode escutar, mas ele não quer dar abraço, não. Ele quer, pastor, não enrole, vá direto ao ponto. Vendedor, não enrole, vá direto ao ponto. Já o caráter oral, a pessoa que tem traço do caráter oral, ele quer conversa. Pode comprar uma galinha gorda e chama ele para conversar, que ele vai até amanhã de manhã, né? Porque ele é carente. Ele é carente. Então, ele não quer se sentir abandonado. Já o esquizoide quer perna para quem te deu. Tem uma festa, olha, fulano, tem uma festa hoje aqui. Não, eu quero ir em casa, estou cansado, não quero ir em casa. Então, eu vou estudar. Ele está sempre reservado. Você vai conhecer essa pessoa esquizoide que está sempre reservada. Além do comportamento e os traços físicos dele. E vai também conhecer o oral. Ele é roliço, gordinho. Não é barrigudo só, não. Ele é gordinho. Geralmente é gordinho. Não quer dizer que o magro também não tenha caráter oral, mas que predomina no caráter oral, a pessoa tem essas características. É gordinho, rolicinho. As pernas não tem muita força, não. Ele tem força na boca, né? Não tem aquela mulher que dá um baile na outra, né? Diz umas coisas. Essa tem força na língua, né? Essa tem força na língua. Então, ela é oral. Ela bota o fedendo para fora, ela diz aquilo, ela esperneia. Porque essa pessoa que é oral, ela se diz como vítima. Ela se faz de vítima. Só que ela se faz de vítima não é para ganhar nada, não é para que atrair o outro para dar as coisas a ela, dinheiro, não. Ela se faz de vítima porque ela quer colo, ela quer abraço, quer carinho. Ela é carente. É carente, efetivamente. Então, esse oral, ele sempre está na falta. Ele não preenche. É aquela mulher que o marido não tem jeito para agradar. É aquele homem que a mulher não tem jeito para agradar. Ela sempre está reclamando. Sempre está dizendo que está faltando alguma coisa. Meu marido não me ama, minha mulher não me ama. Né? Meus filhos não me amam. Ele está sempre dizendo que está faltando alguma coisa. Porque ele precisa corrigir essa dor. Porque todos esses traços são mecanismos de defesa. As pessoas se defendem em relação a isso. Então, nessa fase oral que nós falamos aqui, falamos ontem, ela surge exatamente nesse período de 1 ano de idade. Passou de 2 anos de idade em diante, vem a fase anal. Alguns falam, como o William Reich, diz que é caráter anal. Mas hoje, no tempo contemporâneo, chamam de caráter psíquico. Então, de psicopata. Então, essa criança, ela com 2, 3 anos, ela está saindo ali, entrando nessa fase anal, e aí ela também começa
a ser proibida de algumas coisas. Vai existir uma negociação com essa criança. A mãe começa a negociar com essa criança, porque essa criança sabe andar, então ela quer rua. Ela vai para querer para a rua. E a mãe, não vá não. Aquela criança que quer comer, e a mãe fala assim. Que não quer comer, a mãe fala assim. Olha, coma que eu lhe dou um chocolate. Tá, isso é muito isso com o Arthur. Coma que eu lhe dou um chocolate. Se você comer, mamãe lhe leva para passear. Não, você não pode ir para a piscina, você tem que ir para aquele lugar. Essa criança começa a observar esses atos da mãe. Começa a observar. Observa que ele acha que o mundo é a troca. Aquela criança que torna adulta, aquele adulto que fala assim, esmola grande, cego desconfia. Eu não acredito em nada dado. Tem que ser com o suor do meu rosto. Eu não acredito que isso vai dar certo. Então, essa pessoa, ela fica achando que o mundo é a troca. Não quer nada dado, ela tem que ter uma troca. Se você dá alguma coisa a ele tem que dar de volta. Se não dá, é uma pessoa que tem um pé atrás. É uma pessoa desconfiada. Então, todas as pessoas que são psico ou psicopata, ela é um excelente negociador. Ela vai estar sempre negociando. É um bom líder. É um bom líder, porque ele vai negociar. Interessante essa visão do Ted Lasso, porque a figura que se tem do psicopata é um Jason, né? É um. Porque né? ninguém é obrigado a saber sim, sobre isso aí. sim. Então, Por isso que eu estou dizendo, é importante nessa sua fala para esclarecer isso, né? o psicopata, aí estou falando de traços da Da psicopata, caráter. que Isso. estão chamando de traços da psico. Então, esse traço psico é referente ao neurótico. Então, o neurótico ele vai pegar essas habilidades e essa dor, transformar em negociação. Já o psicótico, aí vamos lá, nós falamos sobre neurótico e psicótico. Então, os meus ouvintes já não são ignorantes nisso, né? Sabe como se comporta um psicótico e sabe como se comporta um neurótico. Então, nesse caso é neurótico. No outro caso, o psicótico, sim. Aí o psicótico, ele vai pintar e bordar, vai querer matar, vai falar, vai se tornar violento. Diferente desse, ok? Entendeu? Ok. Então, né, quando fala nesse psicopata destruidor, matador e lavar o trem, esfolador, aí ele está classificado nas psicoses delirantes, ok? No caso aqui, é neurótico, é a forma que chega ao mundo. É a forma que me ensinaram. A mãe ensinou ele assim. A mãe ensinou negociando com ele o tempo inteiro. Então, tudo que é fora da negociação, ele está um pé atrás. Ele não acredita. Tudo dele está envolvido na negociação. Tem que ter um retorno. Sem retorno, ele não vai para frente. Porque ele foi criado assim, ele enxerga assim. E aí, vai ser muito difícil descobrir um psicopata pela forma. Nós sabemos que o esquizoide ele é magrelo, é não sei o quê, para lá. Sabemos que o oral é gordinho, mas o psicopata ele pode ter o corpo escondido, porque ele vai se camuflar o tempo inteiro. Ele vai se fazer de vítima para ganhar, para tirar proveito. Não tem gente que mata a mãe 500 vezes, né? Minha mãe morreu, me arruma um dinheiro aí, meu filho morreu, mata todo mundo da família para ganhar dinheiro. É um psicopata. É um psicopata. Todo aquele que vai ter amizade querendo tirar lucro, ele tem traços da psicopatia. Aí você pergunta, tem cura? Não tem cura. Porque essas pessoas, elas geralmente não procuram o consultório. Quando procura o consultório do terapeuta, fala assim, olha, doutor, o senhor é maravilhoso, o senhor deveria estar em outro lugar. Olha, doutor, eu vou botar o senhor, doutor, no emprego. Porque eu sou amigo do governador, vou colocar o senhor lá. Pronto, é o psicopata. Ele está sempre negociando. Ele não se rende. Ele está sempre armando alguma coisa. Ele está sempre... Todas as pessoas que dão golpes, que invadem, hackeia conta de bancos, de perfil social, que inventa rifa falsa, são psicopatas. Tem traço psicopata.
Ele está sempre seduzindo as pessoas. Ele vai seduzir, ele vai para o campo da sedução para tirar vantagem. Agora, se ele for tratado, aí dá um excelente líder, excelente chefe. A grande questão é que as pessoas não se conhecem. E isso está envolvido no traço de caráter. Então, gente, é muito importante que os pais saibam criar os seus filhos. Porque os pais não sabem criar os filhos. Deveria ter um curso para ser mãe, né? E um curso para ser pai, desde o nascedouro até vida fora. Porque exatamente, queridos, desde a fase uterina até os 5 anos, 7 anos de idade, que forma os traços de caráter. E depois lascou. Depois não tem mais jeito, não. Depois caixão e vela preta, como diz por aí. Depois não adianta chorar no pé de Deus, não, porque Deus não é culpado, não. Não tem nada a ver com Deus. Quem teve as suas crias foi você. Quem cuida das suas crias é você. Também não estou aqui culpando pai nem mães por isso, de forma alguma. Porque se eu não sei, eu faço errado. Por que as histórias se repetem? Por que as histórias se repetem? Olha, ontem eu estava numa barbearia e tinha uma mulher lá. Eu falei sobre o nosso programa, falei sobre isso. A mulher falou assim: eita, isso que você está falando é minha vida. Você está falando da minha história. Você está falando dos meus filhos. Olhe, qual é o seu Instagram? Eu disse, terapia diária. Ela foi lá no Instagram, abriu, aí ainda tirou onda comigo. Ela foi lá, abriu e disse assim: olhe, barbeiro, come dele que ele é rico. Veja a pose dele aqui no Instagram. Ela tirou onda. E disse assim: bote assim, o gênio. Eu gostei, lógico que ela disse, mas eu não sou gênio, né? Eu falei o que eu estudei. Então, ela disse, bota o gênio. A mulher ficou interessada. Hoje pela manhã, eu vi no elevador de casa uma mulher disse assim: olha, ninguém aguenta minha mãe, não. Minha mãe, meu pai deveria ser pai da minha mãe. Ô, mulher chata danada. Aí começou a falar, eu falei: por que não faz terapia? Ela disse: terapia? Eu disse: sou terapeuta. A mulher se interessou. Já foi no meu Instagram, já conversou. Então, gente, existe uma carência hoje. Nesse momento, há um transtorno emocional muito grande. E as pessoas não sabem gerir esse transtorno. Veja que coisa interessante. Não está sabendo gerir. E aí, se não sabe gerir esse transtorno, aí faz um bocado de besteira por aí fora. Né? Então, essas pessoas não conseguem produzir no trabalho, não conseguem ser bom pai, boa mãe, bom amante, bom namorado, não consegue ser bom jogador, não produz, e fica vivendo no círculo, né? O tempo inteiro. Os dias vão passando e as pessoas vão ficando do mesmo jeito. Porque falta esse maestro na vida dela. E esse maestro é você mesmo. Não adianta só fazer terapia, adianta ter o autoconhecimento. Então, eu sempre digo que os meus pacientes, nós sabemos, o senhor sabe, que eu tenho paciente não só no Brasil, como fora do Brasil, que eu atendo, e eu começo assim a terapia. Nesse momento, eu vou ser terapeuta. No segundo momento, eu vou ser analista. E no terceiro momento, eu vou ser coach. Eu faço terapia em 3 momentos. Muitas das pessoas que chegaram aqui para a consulta chegaram por baixo e hoje estão por cima. Então eu digo sempre, nós começamos do primeiro andar, vamos subir para o segundo e no terceiro. No terceiro andar, você vai criar asas e vai voar. Porque geralmente as pessoas chegam no consultório se arrastando, feito cobra, se arrastando. Então, mas essa largata que chegou aqui no consultório vai virar borboleta, vai voar. A minha função é transformar o largato em borboleta. Essa é a minha função aqui. E eu tenho conseguido isso, graças a Deus. Então, nós temos várias técnicas para transformar essa pessoa. Aqui não é um muro das lamentações. Tem muita gente que busca o consultório terapêutico para o muro das lamentações. Aqui não é só o muro das lamentações. Pode até ser, mas não é só o muro das lamentações. Nós temos técnicas impactantes e técnicas criadas por mim. Então, é necessário que se busque o inconsciente. Tem muitas feridas que estão abertas às pessoas. Todo mundo tem trauma. É impossível não ter trauma. Quem não tem trauma, morreu. Nasceu tem trauma. Então, durante esse período que nós estamos falando, desde o ventre da mãe, né, que nós falamos ontem que há o procedimento desse processo de mielinização, onde o sistema nervoso central ele vai
ele vai se formando e o bebê nasce com a cabeça mole, mole para cá, mole para lá, cabeça mole. E quando esse processo vai descendo, o bebê já fica com a cabeça, já pode equilibrar a cabeça, os braços dele já fazem movimento, até chegar ao final da coluna, e aí as pernas começam também a fazer movimento, braço e perna, e aí esse bebê. Então, como eu falei ontem, esse feto, esse embrião, que torna-se feto aos 3 meses. E aos 3 meses está tudo no lugar. Pulmão, coração, orelha, olho. E aí vai até 9 meses para a criança nascer. E quando a criança completa 3 anos, está ok. Está perfeito, está tudo certinho ali. Só a questão do cérebro, que nós falamos que o cérebro vai até 21 anos de idade, ou mais, para ele ser constituído. Então, por que as crianças não têm memória? Crianças têm memória até de 5 anos diante, não antes, porque a parte do hipocampo ainda não está trabalhada. Então, criança pode ter memória depois de 5 anos. Eu consigo tirar isso? Consigo sim. Eu faço uma regressão até ultrauterina e eu consigo trazer memória desde o ventre da mãe e desde a primeira infância, a criança lembra dos traumas que teve. Então, enquanto essa criança não fechar esse trauma, não vai resolver. Por que muita gente parece criança? Porque não fechou o trauma ainda. Por que as pessoas, quando está na fase infantil, cisca, se esperneia, e quando é grande faz a mesma coisa? Quanta gente velha está ciscando por aí? Quanta gente velha está reclamando o tempo inteiro, ranzinza, porque ainda não educou a criança interior. Então, essa criança interior está ativa, está reinando, é o maestro. Ou seja, gente, as pessoas estão colocando criança para reger coral. Não pode. Quem tem que reger coral é você, não é a criança. Ou seja, a sua vida está sendo gerenciada por uma criança, por um menino ou por uma menina. Por isso que as coisas se repetem. Por isso que as coisas não dão certo. E você está culpando Deus por isso, Deus não tem nada com isso, não. Gente, as bênçãos já foram derramadas. Diz a Bíblia que as bênçãos nos acompanharão. E tem muita gente correndo atrás de bênção. Já falei aqui, um amigo meu me disse o seguinte, recebi uma mensagem do meu primo que está em São Paulo. Ele disse, primo, vem para cá, que dinheiro aqui está correndo. Ele falou assim, eu estou aqui em Pernambuco, o dinheiro está parado, eu não estou pegando. Imagina se eu for para São Paulo, o dinheiro está correndo. Então, gente, é isso que está acontecendo, né? Tem muita gente correndo atrás de uma coisa que está na mão dele. A bênção está na sua frente e você não enxerga. Aí você fica reclamando o tempo de Deus. Vira um adorador meio frustrado, né? Um adorador. Você lê a Bíblia, está cheio de salmos de misericórdia. Cada salmo gritante. O próprio Davi faz cada salmo desconexo o tempo inteiro. Davi disse no Salmo 40, esperei que passe o Senhor. E lá no Salmo 70 ele fala assim, apressa, Senhor, socorrendo, estou lascado, me socorre. Então, gente, há tempo e tempo. Então, se você se conhecer, se você conhecer o autoconhecimento, esse autoconhecimento, você vai ser uma fera. Você vai ser um excelente cristão, um excelente marido, um excelente empresário. Sua vida vai mudar. Agora, tem uma coisa muito importante que as pessoas não têm, disciplina. Não adianta ter o autoconhecimento e não ter disciplina, tem que ter disciplina. Pelé se tornou o maior jogador do século com disciplina. E depois de Pelé, eu não sei quem que tem aí. Quem é? Romário, Ronaldinho, quem é? Quem é? Esse garoto novo agora que não ganhou nenhuma Copa ainda. Não ganhou nenhuma Copa, como é que... Não pode se comparar a Pelé. Pelé, 1.400 gols, o cara chegou a 600, 400. Messi, não chegou. Entendeu? Então, autodisciplina é importante, gente. É importante essa autodisciplina. Então, esse traço de caráter, ele vai reinar, tem um traço maior e um traço menor. Então, exemplo, eu faço análise, eu sei quais são os traços de caráter que regem a minha vida. Então, eu vou usar ele em benefício. Eu não vou ficar chorando pelos cantos, eu vou usar em benefício os traços de caráter que se acentuam, que mostram um certo legado, né? Que mostra um certo impulso. Mas muita gente não conhece. Quando eu estou falando aqui, as pessoas falam assim, puxa vida, eu sou assim. Eu sou assim. Por quê? Porque os relacionamentos não dão certo. Ora, se eu sou casado com uma mulher que ela é esquizoide, ela não vai gostar de sexo toda noite. Ela vai correr do sexo. Se eu sou casado com uma mulher esquizoide e quero abraçar ela toda hora, ela não quer abraçar, ela quer no canto dela. Ela não quer muito agarradinho, nem muita história. Ela é muito prática.
Ou seja, mulher ou homem, né? Tanto mulher como homem. Ah, meu marido é esquisito, ele é esquizoide. Ele é esquizoide. Então, eu tenho que aproveitar o lado bom dele. Ele é sonhador, ele sonha, mas ele não realiza. Mas ele pode ser aproveitado naquilo dele. Olha, se eu sou casado com uma mulher oral, sou casado com uma oral, esse homem ele nunca vai ficar satisfeito. Ele sempre está reclamando, reclamando, porque ele sempre quer gente. Ele gosta de abraço, ele gosta de estar junto. Ele quer gente. Não tem aquela criança que só dorme no quarto do pai, que é errado. Que é errado. Não coloca a criança para dormir no quarto do pai. Como eu falei aqui, os 5 traços de caráter, ele tem época, que é no ventre da mãe, 1 ano de idade, de 2 a 3 anos, de 3 a 4, 5 anos. Então, até 5 anos está formado o caráter do homem. A personalidade está formada logo no começo. Mas o caráter vai passar esses 5 anos para ser formado esse caráter, que é um mecanismo de defesa. Então, quando eu falo nessa questão dessa pessoa que é psicopata, ele é uma pessoa que está sempre com o pé atrás, está sempre atento ao que está passando. Ele está sempre pronto para dar o golpe. Eu fiz aqui algumas anotações que eu vou falar para vocês aqui, que é interessante para que vocês entendam esse traço de caráter, que é um traço de caráter diferenciado, né? Esse caráter oral, esse caráter psíquico é um caráter diferenciado. Então, quando essa criança era pequena, ela é o tempo inteiro negociada. A mãe negocia o tempo inteiro com ela. Se você for, eu faço isso. Se você for, eu dou aquilo. Então, e aí você passa achando que o mundo é desse jeito, que o mundo é uma troca. A criança, nessa fase da aprendizagem, ela não sabe das coisas, ela não sabe como o mundo funciona. Então, quando ela fica grande, ela vai levar essa criança negociadora para a vida adulta. Porque assim ela foi educada. Ela não acredita muito no amor. Ela não acredita muito no amor. Por isso que o psicopata não ama ninguém. Por isso que o psicopata está em cena o tempo inteiro. Por quê? Porque ela só acredita na troca. Na troca. O mundo é um mercado para essa pessoa. As coisas só funcionam para essas pessoas, para essa pessoa, no modelo da troca. Dinheiro, favor. Favor não existe. Se você me faz um favor, eu faço outra. E porque se esse psico receber um favor, ele vai ficar desconfiado. E se depois a pessoa que fez o favor cobrar dele um favor, aí lascou. Aí ele fica mais complicado ainda. Então, o mundo sem troca para essas pessoas não existe. Elas preferem controlar o outro. Porque elas foram controladas. Elas foram controladas o tempo inteiro. Então, agora ela vai controlar. No lugar de ser controlada, como ela foi pela mãe na infância, agora ela vai controlar as pessoas. Ela vai ser sempre que é o líder, vai sempre que tem a pessoa na mão. Esse caráter do psicopata, ele esconde sentimento. Ele pode até chorar na encenação, ele pode rir. Tem uma coisa interessante do psico. Deixa eu falar aqui. O psico faz com você uma maldade, né? Enrola você, rouba você. Aí ele está falando bem sério, mas ele dá uma risadinha no canto da boca assim, ó. Aquela risadinha safada no canto da boca. Ou seja, ele está gozando, ele está satisfazendo ali. Está dando prazer. Peguei para chamada. Peguei para chamada. Então você conhece muita gente assim, que trata com você um assunto sério e de repente dá uma risadinha no canto da boca. Então, é psico. Ou seja, caiu no golpe, né? Caiu no golpe. Coloca aquela pessoa que está mentindo que levanta a sobrancelha direita para cima. Né? Então, gente, caiu no golpe. Então, esse corpo, como eu falei anteriormente, esse corpo do psico é um corpo que a gente não pode dizer assim como é que ele é. Porque ele está, às vezes, está em constante mudança. Então, esse psico, ele é falso. É uma pessoa falsa. É uma pessoa que diz um pouco assim, precisa do outro para aprovação, como o oral também precisa, mas é um cara falso. É um cara que não liga muito para conceito. Mas esse cara,
ele pode ter uma influência muito grande sobre as pessoas, porque ele é sedutor. Eu já falei aqui sobre alguns apresentadores de televisão. Eu falei sobre o Jô Soares, que ele é charmoso, jeitoso, gosta de pegar, gosta de tocar. E esse caráter de Jô Soares é um caráter oral, todo mundo sabe disso. Mas já o caráter de Faustão é um caráter psíquico. Observe que Faustão e outras pessoas, tipo Faustão, eles são um triângulo contrário. Então, todas as pessoas que têm um triângulo contrário, ele pode ter esse caráter psíquico. Ou seja, é grande em cima e embaixo é fino. Homens ou mulheres. Mulher da perna fina, homem da perna fina, e embaixo, em cima. Então, essas pessoas, ele pode ter essa característica de psíquico. Observe que as brincadeiras dessas pessoas, que na fase de psicopata, chamando de perverso, ele leva um pouco de perversidade para as pessoas. Ele satisfaz fazendo assim, brincadeiras sádicas com o outro. Então é comum. Gente que só. Mas fulano só tira brincadeira pesada. Pronto. Tem traço. Não estou dizendo que ele é, mas tem traço. Aquela pessoa só tira brincadeira pesada. Então, o psicopata, o psico, é um lobo na pele de ovelha. E quantos lobos existem por aí na pele de ovelha? Muitos lobos existem na pele de ovelha. Então, o psicopata, ele tem, como eu falei, um sorrisinho no canto da boca. Ele vive só de sacanagem. Ele faz sacanagem a cada. Aliás, a vida dele é uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Agora, tem uma coisa interessante também, outro ponto que eu coloquei aqui que eu vou passar. O psicopata, ele é frouxo. Ele arma o circo e corre. Ele não toca fogo no circo, ele manda alguém tocar. O psicopata, ele é capaz de fazer o seguinte: convocar todo mundo para a reunião, para todo mundo fazer quebradeira, e na hora ele foge, ele é frouxo. Ele não vai para frente. Ele é teatral. Parece que eu estou falando de alguém aqui, né? Parece que eu estou falando de alguém. Não é? Pessoas que convocam pessoas para a rua, né? Para fazer umas coisas, mas no final não faz, corre. Frouxo, dá ré. Então o psicopata dá ré. Mas você está falando de quem? Não estou falando de ninguém, estou falando de perfis. Psicopata junta todo mundo, seduz todo mundo para fazer maldade, ou ele manda alguém fazer por ele, mas ele não faz, porque ele é frouxo. Diferente do caráter rígido, que vamos ver amanhã. O caráter rígido, não. Quem é o caráter rígido? Aquele cara bombadinho que cuida da aparência. Ou seja, se você encontrar aquele cara musculoso na rua, todo musculoso, marombado, não vá não, que ele quebra sua cara. Ele é rígido, ele tem um caráter rígido. Diferente do psicopata. Psicopata não tem músculo. Você não vai encontrar músculo no psicopata. Pode encontrar osso, mas não músculo. Ok? Então, eu tenho uma pergunta, pastor Mário, em relação a isso? No momento não, doutor Inácio. Deixa eu lembrar os nossos ouvintes e internautas que podem interagir conosco no chat do YouTube Rede Cristã Brasil, bem como no chat do Facebook da Rede Cristã ou pelo WhatsApp 987204989, 987204989. Um detalhe importante que o senhor falou aí é que a aparência física, né, o formato físico da pessoa não significa necessariamente que ela tem esse caráter, mas ela pode ter. A questão é o somatório de comportamentos, né, de ações, de reações, é isso? Deixa eu falar aqui. Todo mundo tem esses caráteres que eu estou falando agora. Sim. Um mais, outro menos. Então, se você tem mais, ou seja, a bateria está muito alta, né? Uhum. A bateria no conjunto está muito alta. Você tem mais, está fazendo barulho. Então, olha, se eu me reconheço que eu sou um psíquico, que eu sou um sedutor, todo mundo tem exemplo. Eu sou controlador. Quem é que não quer controlar sua mulher? Sua mulher já está na frase, minha mulher, já é uma frase de manipulação, né? Minha mulher, que você é sua mulher. É de manipulação. Talvez fica brava comigo quando eu falo minha mulher. Doutor minha mulher não. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Essa carga, né? Como o senhor disse, todos nós temos esses traços aqui de caráter dentro de nós. Obviamente vai depender da energia que se dá. Agora, essa energia, ela é de fora para dentro, por questão das circunstâncias, ou ela é de dentro para fora, que fez surgir, por exemplo, a música Eu Nasci Assim, Eu Cresci Assim, Vou Viver Assim, Vou Morrer Assim. É Gabriela, né? É a música que culturalmente
eternizou, ficou aí, mas a música não é verdade. Sim, Ela é de tem fora traço, para né? dentro ou é de dentro para fora? Porque tem gente que É diz de- assim, eu sou assim. Tem gente que diz, eu sou não, assim. não, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Isso, repetindo, é, isso independe de cultura. Isso depende de cultura. Os traços de caráter vai ser igual a combinação de cores. Nós temos o verde, o azul e o vermelho. Esse verde, azul e vermelho vai surgir várias cores dela. Exemplo, eu, eu lhe dou a receita de bolo, para você fazer o bolo de milho, e você dá à sua esposa. E o senhor faz, sua esposa faz. Os bolos com os mesmos ingredientes são diferentes. Ou não? São diferentes. Tem os mesmos ingredientes diferentes. Então, as pessoas podem ter os mesmos perfis, ter os mesmos traços de caráter, mas são diferentes. Tem um que o ovo do bolo é mais sentido, o açúcar é mais Se sentido, o outro sobressai, não né? é. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, esses caráteres vão se desenvolvendo de acordo com a idade. Zero, não outro, que aconteceu aqueles eventos, ele vai acontecer por causa de um trauma que a pessoa tem. O que é um trauma? Levou uma porrada e ficou ferido, é um trauma. E se aquilo não cicatrizar, vai ficar lhe apurrendo a vida inteira. Então, ora Por ele é de isso fora que para tem gente dentro, que ora fala de assim, dentro para fora, né? hã? Hora é de fora para dentro e hora é de dentro para fora, né? Porque aí as Não, circunstâncias vai não, fazendo, moldando, não, vai não. moldando, doutor Inácio, não? Não vai moldando, não? As Não vai mudar, circunstâncias? não. Não. O caráter, ele fica, traço de caráter, não se vai mudar quando você Não, eu digo, trata. não é mudando, eu digo moldando, não vai moldando, não. Os acontecimentos de fora para dentro não vão moldando, não? Isso não? Não, vai abrir mais. Pega uma ferida, o senhor não é do ramo. Uhum. Pega uma ferida e fica cutucando ela para acontecer, ela vai curar como? É. Vai Vai ferir, ficar maior. vai ficar maior. A ferida fica maior. O que é que estão falando? Limites, gente, limites. Todos nós temos limite. Eu tenho um limite aqui, ó. Se eu botar a mão aqui, eu pego na parede. Naqui eu não tenho limite. Então, essa criança, quando ela nasce, quando ela começa a andar, ela vê que ela não tem limite. O limite dela é o mundo, é a rua, ela quer conhecer o mundo. No útero, ela tem limite. Nós temos limite, o limite é a pele. Quando passa do limite, estoura a pele, estoura. Então, como falamos ontem, essa pessoa esquizoide, que se recolhe o tempo inteiro, ela vai ter alergias. Todas as pessoas que têm alergia podem ter esquizoide. Alergia na pele, alergia à comida. Ou seja, o esquizoide rejeita. Rejeita. O oral agarra. Por que o oral agarra? Porque o colo da mãe, ó, faltou colo, faltou segurança da mãe. Toda pessoa que não tem mãe é oral. Ou esquizoide. Ok? Então, é isso. Vai ver as crianças que foram largadas, abandonadas. Ela tem um perfil diferente. Vamos lá, Steve Jobs. Steve Jobs morreu de câncer. Por que ele morreu de câncer? Por que contraiu câncer? Eu falei ontem aqui que o caráter desenvolve tais tipos de doenças. E a medicina não trata, porque a medicina tem 200 anos. Pode espernear os médicos, se quiser espernear. Só tem 200 anos. A medicina clássica, tradicional, a medicina que usa remédio. Só tem 200 anos. Vai para trás para tu ver a medicina chinesa e outras medicinas que trabalhavam com outros tipos. Então, os remédios remediam, não cura nada. Mas a gente está viciado em remédio. Vai para a farmácia, está entupida de neurótico comprando remédio. Neurótico adora remédio. Doido não gosta de remédio, não. Vai dar remédio a doido se ele quer? Doido não quer remédio. Fulano não está neurótico, é doido. Está doido, não. Doido é aquela pessoa que está na rua, cabeluda, assanhada, tomando droga, sonhadora. Doido é essas pessoas que, na psicose, que pega um filho e nina para cá e não é filho, é nada. Ou um pedaço de pau ou uma boneca. E acha que é filho. Esse que é o doido. Não o neurótico. Então, a gente tem uma cultura que a gente colocou na cabeça e não quer tirar mais. E é errado, e vai morrer assim. Porque as famílias se eternizam. Fulano é da família pobre. Todo mundo é pobre da família. Todo mundo é bêbado da família. Todo mundo morre de câncer da família. Todo mundo é fumante da família. Existe isso. É maldição. Não é maldição. É ignorância. A Bíblia diz que meu povo sofre por falta de conhecimento. Por mais que eu me esguele, por mais que eu informe aqui, tem gente que não quer mudar. Porque mudar é difícil, gente. Nós somos embriagados pela rotina. E a rotina emburrece.
A rotina idiotiza a pessoa. Toda pessoa que faz do mesmo jeito, se acostuma do mesmo jeito. O neurótico, ele vai sempre no mesmo lugar, no mesmo barbeiro, para o trabalho pela mesma rua, senta no mesmo lugar, deita no mesmo lugar da cama, escova os dentes no mesmo lugar. E eu pergunto às pessoas, e eu faço isso todo dia aqui, você sabe o gosto da pasta dental que você escovou o dente hoje? Não sabe. Tem um gosto, mas você não sabe. Você não tem prazer. Tem muita gente fazendo sexo sem prazer. Feito bicho. Só para o cio. Isso é ruim. Isso adoece as pessoas. Eu falei ontem aqui que muitas pessoas que têm enxaqueca, a energia que estava embaixo subiu para cima, para a cabeça. E a energia surge muita dor de cabeça. E vai para médico, remédio, não tem jeito. Por quê? São pessoas mal resolvidas sexualmente. Mulheres que têm câncer de mama, ódio, raiva, aí desenvolve câncer de mama. Pessoas que não engolem as coisas, ou está triturando, vai ter problema na garganta ou no estômago. E aí vai para o médico vai pegar você, vai cortar e tirar. O médico cirurgião ele quer tirar aquilo ali. Ele quer arrancar aquilo ali, não sossega que arrancar. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Quer pegar algum livro aí? Dia. Quer pegar algum livro aí? Não. Estou vendo você olhando para a estante. Quando você olha assim de lado para a estante, diga algum livro que ele quer mostrar. Esse eu mostro o livro que tem aqui, né? Para servir de. Esse coisa que eu estou falando aqui agora, ele veio Rache, né? Rache, ele desenvolveu essa questão dos traços de caráter, né? E ele dá outro nome, ele dá caráter sádico, caráter narcísico, né? Então ele começa. Exemplo, nós vamos falar amanhã de um assunto interessante, que é o caráter rígido. É muito interessante. Então, eu falei aqui agora que profissionalmente não deve colocar, pode, né? Não deve colocar as pessoas esquizoides para ser policial, porque não vai dar certo, a não ser interno. O oral pode, mas botar o oral para investigar vai ser uma merda, né? Porque o oral vai começar a falar pela esquina, não guarda segredo, né? O oral não guarda segredo, né? Ele não é baú para guardar segredo. Já o esquizoide guarda. Vai pegar o psicopata, o psico, para ser policial, ele não daria, ele daria para ser apresentador de televisão, pastor ele daria, né? Pastor. A maioria os pastores estão nessa área de sedução, de seduzir, né? De seduzir. E tem uma coisa também do psicopata, ele não confia em ninguém, viu? Tá nem aí para confiar em ninguém. Ele confia só nele. Confia só nele, não confia em ninguém. Então, aí você vai pegar o caráter rígido, que eu vou falar, o masoca e o rígido que eu vou falar amanhã. Esse rígido dá para ser policial. Ele tem todas as características para ser policial. E por quê? Eu vou falar isso amanhã. Essas características que esse rígido tem de exercer função. Então, até a profissão que você tem que conhecer o seu caráter. Os traços de caráter. Para você desenvolver. É como se você tivesse várias armas e fosse sacar a arma para distância longa e distância curta. Então, eu vou usar essa arma aqui, ela tem um alcance longo. Eu vou usar essa aqui, que tem um alcance curto. Então, você sabe orquestrar, você sabe produzir. Quem tem o autoconhecimento hoje vai chegar na Lua. Quem não tem o autoconhecimento vai ficar nadando em maré rasa. Entendeu, pastor Mário? Entendi, doutor. Então, eu deixo aqui para as minhas considerações finais, são algumas perguntas que tenho. Amanhã nós vamos falar de caráter rígido e vamos falar de masoquista e o rígido. Imagina um masoquista e o sádico se encontrando, né? Eita merda, vai ser um negócio de lascar, viu? O masoquista, imagina essas pessoas com traços agudos se encontrando, né? O oral que é carente com o psicopata. Vai dar certinho, não vai, pastor Mário? Vai sair o psicopata com o oral vai dar certinho, ele vai ser enrolado, porque o oral é carente, o psicopata, quer enrolar o cara. Vai dar certinho. Veja que coisa interessante. Então, quando você conhece as pessoas, né, conhece como funciona, você se torna líder. Líder não pode ser cego. Líder tem que enxergar. Você produz. Olha, pasme, eu vou falar uma palavra bem dura aqui hoje. Quem é que quer contratar babaca? Ninguém quer. Então, você chega num consultório, num gabinete, num escritório, numa empresa para ser contratado, faz logo
vai fazer logo um teste com você. Se perceber que você é babaca, você está fora. Vai estar fora. Não está dentro. Então, vamos imaginar que você é vigilante. Então, vigilante. Aí vem lá o esquizoide. Opa, esse cara não dá. O oral, não sei. Aí eu vou pro rígido. O rígido dá certo para ser. O rígido dá certo para ser. Ou rígido ou o masoca dá para ser. Mas as outros três não vai dar para ser. Porque vai dar merda, como vigia. Vendedor. Eu vou botar um esquizoide para ser vendedor? Não vai dar merda. O oral tá certo. Então, se eu conheço meu público, olha lá. Se eu conheço meu público, se eu sou um vendedor e surge no shopping todo esse tipo de pessoas que comem, que vai buscar serviço, que vai comprar. E se eu sou um vendedor, eu vou atrair, eu vou saber lidar com ele, até apertar a mão. Observe que tem gente que aperta a mão com firmeza, outro com menos firmeza. Outros gostam de abraço, outros gostam de abraço. Hoje fala de longe. Exemplo, na pandemia, você vê algumas pessoas que têm, além da máscara, aquela tela e luva. E luva. Tela e luva. É esquizoide. É esquizoide. É esquizoide. Tá pouco aí para a pandemia. Ele quer ficar no lugar dele. O oral, não. O oral quer rua. Então, gente, tá aí um público muito grande, doente, com transtorno e precisa ser curado. Precisa. E o consultório terapêutico é um caminho. Todos nós precisamos de terapia. Você pode chiar, rebolar, pular. Precisa de terapia. Ah, porque eu oro muito. Continue orando, mas procure um consultório terapêutico. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, gente, eu quero te agradecer por esse dia, por esse encontro. E amanhã nós estaremos juntos aqui com dois tipos de caráter, dois traços de caráter. O caráter masoca e o rígido. Quando completar os 5 traços de caráter, você vai saber quem é você. Qual é o instrumento que mais está gritando de você? O que é que está atrapalhando? O que é que está te bloqueando? Vamos tirar esse bloqueio? Eu aqui e você aí, no meu divã, amanhã, tá bom? Valeu, doutor Inácio, para um público de quase 4 milhões de pessoas pela 103.3, no Facebook, 84 pessoas alcançadas, 141 engajamentos e 136 compartilhamentos. Obrigado, Mirella Leutier, que tem dado essa força para nós aí no Facebook. 136 compartilhamento. Isso. Igual você falou aí? 84 pessoas alcançadas. 84 onde? No Facebook ou no YouTube? No Facebook, 84 pessoas alcançadas no Facebook, 141 engajamentos, isso no Face. 140 engajamentos no Facebook, 136 compartilhamentos no Facebook, uma radiação para aproximadamente 4 milhões de pessoas pela FM 103,3, fora. No rádio está aproximadamente 4 milhões de pessoas que estão ouvindo. Pelo menos radia, né, para esse público. Pelo menos radia para esse público. Porque o pessoal de rádio não migra muito para redes sociais, né? Prefere o rádio ainda, né? No YouTube hoje o pessoal deu uma relaxada, né? No YouTube só 8 pessoas entraram em contato conosco, mas a audiência normalmente também é muito grande. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Valeu, doutor Inácio. Até amanhã com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Inácio Silva. Vem aí a programação musical da Rede Cristã Brasil. Na sequência, o programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo. E vem aí, em outubro, o programa Gabinete Pastoral. Com quem? Todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.